Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne, você está no Bora Mundo e eu quero te ajudar com o seu TCC, tá certo? Tá vendo que é isso daqui? Isso daqui é o meu TCC, o TCC que eu fiz juntamente com a minha esposa, publicadinho em um livro pela nossa faculdade. E eu quero explicar como é que você pode conseguir fazer um bom TCC também com um método muito simples, tá certo? Eu tenho 2 vídeos que são importantíssimos, 2 a 3 vídeos aqui no canal, na playlist, presta atenção, fica comigo até o final. Um desses vídeos vai explicar para você qual é o problema do TCC e outro vídeo vai falar como é que você pode fazer um bom TCC, tá? Esse vídeo aqui é para falar como é que você vai construir o seu TCC, tá certo? Mas é o seguinte, não vai achando que você vai ver esse vídeo e tá tudo certo. Se você não souber qual é o problema do TCC, você não vai conseguir realizar esse esquema com sucesso. Então não adianta só ver esse vídeo e falar, beleza, vai lá no outro vídeo, vê ele também que você vai entender melhor qual é o problema do TCC e só assim sua cabeça vai começar a focar em resolver, certo? Então vem comigo, fica até o final porque os passos é um passo a passo até o final. Eu vou deixar o esquema, que isso daqui é um esquema, tá certo? Ó, eu fiz uma imagem, um documento com ele para você, então você pode copiar, você pode baixar, mas vai estar aqui no link. Esse link é lá para a página do Facebook, a página do Bora Mundo no Facebook, e vai estar lá bonitinho. Você vai lá, clica, vai na página, aproveita e já curte a página, já participa lá e já pega o material, beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, o que nós vamos resolver nesse aqui, tá? Eu vou te ajudar a fazer um bom TCC, tá? E o porquê você vai saber se você ver o vídeo de qual é o maior problema do TCC, tá? Então vamos lá. Esse esquema que eu vou te falar é um esquema para 6 meses, tá? Como assim 6 meses? É um esquema onde você vai levar 6 meses para fazer o seu TCC, do começo ao fim, certo? Qualquer dúvida que você tiver, talvez eu esteja respondido no outro vídeo, tá? Por isso que é importante você ver. Então, um TCC de 6 meses. Uma coisa aqui para desmistificar, esse negócio de faça o seu TCC em 7 dias, faça o seu TCC em 10 dias, é história para boi dormir, tá? Isso eu expliquei no primeiro vídeo, certo? Vamos lá então. TCC... Vamos lá, geralmente o TCC, a monografia, tem uma média de páginas, tá certo? Eu vou usar um esquema numa média de 50 páginas. Por quê? 50 páginas não é 60, porque a quantidade de páginas é estabelecida pela faculdade, tá certo? Então, mas geralmente é uma média de 50 a 60 páginas. Eu vou usar a média de 50 páginas, tá bom? O meu teve 60 páginas, tá? Só que eu tô usando aqui a média de 50 páginas. Então, é uma média, tá bom? Você vai geralmente fazer muito perto disso. Não faça o TCC com o mínimo de páginas possível, não faça um trabalho porco. Faz um trabalho mais gordo e você vai ver que dá pra fazer. Gente, é passo a passo. Também não adianta correr lá no grupo do Facebook, baixar e achar que vai conseguir executar. Eu vou explicar ponto a ponto pra você não fazer caca, hein? Vamos lá. Primeira coisa importante, você tem aí 50 páginas para preencher de conteúdo, tá? Eu tô falando de 50 páginas de texto, eu não tô falando de 50 páginas com imagens, tá? 50 páginas de texto, certo? De conteúdo bruto. Imagem depois você coloca dependendo da necessidade do teu trabalho. Tem trabalho que tende a ter até 50% do material como imagem, tá? Mas vamos falar de um material agora de escrito, tá? De conteúdo escrito ali, certo? Bom, vamos lá então. Primeira coisa importante, certo? É que se você tem 50 páginas para fazer, certo? Você vai ter uma média aí de conteúdo para ler, certo? Pensa o seguinte, para que eu pudesse fazer essa página aqui, ó, o que eu tive que fazer? Eu tive que ler outros livros, outros textos, para elaborar uma ideia, para entender aquele texto e chegar e fazer o resumo ou a citação dele, certo? Fazer essa anotação aqui. Só que como é que você vai conseguir construir uma página de conteúdo? Você vai ter que ler, para cada página que você vai escrever e construir, você vai ter que ler mais ou menos 6 páginas de outras coisas. Então, para mim escrever uma página sobre política social de 1700 a 1932, eu tive que ler pelo menos umas 6 páginas de outros textos, beleza? Então é o seguinte, ó, se você tem 50 páginas de TCC e você precisa de mais ou menos 6 páginas lidas para conseguir construir uma, isso significa que você precisa de ler
uma média de 300 páginas para conseguir fazer o teu TCC, tá? É uma coisa importante. Tá vendo que 300 páginas é uma quantidade de um livro tradicional, tá? Agora, se o TCC tem 50 páginas, logo você já imagina que um TCC equivale a um resumo de um livro. E é exatamente isso, o TCC equivale a um resumo de um livro. O porquê você vai saber no primeiro vídeo, tá? Então ele equivale mais ou menos a isso. Então, primeira coisa que você tem que entender, caramba, então para mim fazer um TCC de mais ou menos 50 páginas, eu vou ter que ler uma média de 300 páginas, no mínimo, tá certo? Mas você lendo isso, você consegue construir o seu TCC, tá? Então, beleza. Vamos então ao próximo passo a passo, tá? Então vamos lá. Cronograma, que eu disse no primeiro vídeo, tá? O cronograma aqui é de 6 meses, tá certo? Você tem 6 meses para fazer o seu TCC, tá? Por que os 6 meses e os 6 últimos meses da faculdade? Primeiro, como eu disse no primeiro vídeo, o TCC ele é a junção da sua experiência. Então não adianta você ter 4 anos de faculdade e no segundo ano achar que vai conseguir desenvolver o TCC. Provavelmente não, tá? Então você deixa isso para o último ano, porque no último ano você já acumulou conhecimento, já acumulou experiência, já deu tempo de você se apegar a algum tema ou conseguir compartilhar um tema com um grupo e definir o tema e escolher um tema para trabalhar, tá certo? Então deixa para os últimos 8 meses da faculdade para você começar a fazer o TCC. Não é para começar faltando 6 meses para acabar sua faculdade, é para começar acabando faltando uma média de 8 meses, tá certo? Porque os últimos 2 meses, galera, é férias e apresentação do TCC, tá? Então não se enganem, começa 8 meses antes, tá? Mas o seu cronograma vai durar uma média de 6 meses, tá certo? Eu fiz mais ou menos isso com a minha esposa, a gente fez organicamente esse esquema aqui, tá certo? Mas eu tô compilando eles pontualmente para vocês. 6 meses aí para você desenvolver o seu TCC. Como é que vai ser dividido? Vai ser dividido em o seguinte, você vai ter 1 mês para escolher o material, tá? Lembrando que se você é uma pessoa que leu alguma coisa na faculdade, fez o mínimo, você já sabe mais ou menos os temas da sua faculdade, do seu curso, e você já tem as suas preferências. Então você já pode escolher entre os temas, tá certo? Então você vai escolher um tema maior, desse tema maior você vai escolher o problema dele, e você vai tentar resolver esse problema, que vai ser então a sua tese e vai ser o seu TCC, tá certo? O que acontece? Você vai ter 1 mês então para escolher o material. O que é escolher o material? É você pegar esses montes de temas que você achou bacana, tá certo? E você pensar um pouquinho sobre esses temas, tá? Então você tem que pensar sobre o tema, porque você, ao ler o tema, você tem que descobrir se tem algo que você quer trabalhar naquele tema. Não adianta só o tema te chamar atenção, você precisa ler alguma coisa e falar, caraca, existe um conteúdo que eu gostaria de falar sobre ele aqui. Por que você tem 1 mês para fazer isso? Porque você já teve 3 anos, 4 anos de faculdade, certo? E em 1 mês você já tem uma coletânea de títulos e de ideias, tá? Então o que você vai fazer agora é, rapidamente, ver o que você acha legal e ver o que você tem para falar sobre aquilo e ver se o que você tem para falar sobre aquilo é importante, a sua visão sobre aquilo, se aquilo é um problema, tá certo? Ou se aquilo é uma solução e o que você poderia falar sobre isso, tá certo? Então esse 1 mês é para fazer isso. Por exemplo, eu com a minha esposa, primeira coisa que nós estávamos fazendo, e foi muito louco isso, tá? A gente definiu aí que iríamos falar sobre o terceiro setor, tá? O terceiro setor, aquele terceiro setor com um aparelho praticamente ali do estado, interestado, e nós íamos falar principalmente da questão de projetos sociais dentro das igrejas, tá? Desse tipo de organização. O problema é que a nossa visão, conforme a gente foi se aprofundando para identificar se isso era uma solução, a gente começou a identificar que do ponto de vista do serviço social, isso seria um problema, isso a larga escala seria um problema. Então, o que aconteceu? A gente foi construindo uma tese e no final a gente derrubou a nossa tese porque nós conseguimos nos aprofundar o bastante para entender que ela era muito frágil, tá? E nós levamos vários fatores em consideração. Um dos fatores importantes é o posicionamento dos professores da banca, tá? Gente, você está querendo dizer que a banca que manda no que você vai fazer? Não. Só que é o seguinte, não adianta você dar um de palhaço, fazer um trabalho que você vai bater de frente com o seu curso de uma forma onde você não vai conseguir sustentar
esse material que você está construindo. A ideia não é você fazer qualquer coisa insustentável, é realmente você construir e sustentar uma ideia com as maiores forças possíveis intelectuais que você tem, entendeu? Não é você chegar lá e levar tapa na cara. Então, a gente viu que estava extremamente frágil, que não era esse caminho. Esse trabalho fez a gente pensar do jeito contrário, então a gente construiu do jeito contrário, tá? Então, nós fizemos um trabalho muito mais politizado, certo? Do que um trabalho mais institucional como nós estávamos fazendo. Então, esse um mês é para você fazer isso, é para você pensar no seu conteúdo e ver se o seu conteúdo ele vai para frente, ver se ali existe um problema, ver se você consegue pensar quais seriam possibilidades de se resolver esse problema, porque aí na sua leitura você vai conseguir arquitetar esses pensamentos que você teve, que são pensamentos mais curtos, mas com a leitura eles vão crescendo, tá certo? Bom, então esse primeiro mês é para fazer isso, tá bom? Para definir. Depois você vai ter 4 meses. Esses próximos 4 meses é para você desenvolver todo o TCC. Esses 4 meses você vai fazer 2 coisas. Você vai ler e você vai escrever. Só isso, certo? Você precisa ler os livros que você separou no primeiro, porque como eu disse aqui no primeiro, você vai escolher o tema, tá? Qual é a pontuação importante? Para escolher o tema, você escolhe o tema e você vai escolher o material, parte do material que você vai usar para desenvolver o TCC. Então, por exemplo, nós escolhemos um tema aqui que ficou assim, ó, política social. Nós estávamos falando sobre política social. E o que nós estávamos falando dentro da política social? Os impactos do terceiro setor e o trabalho do assistente social. Então, nós estávamos falando de política social e dentro da política social existe uma instituição ou uma ideia que é o terceiro setor, tá? Dentro da política social. Nós vamos falar desse terceiro setor e do trabalho do assistente social. Como o terceiro setor, ele impacta o trabalho do assistente social, certo? E aí, quer dizer, nós temos esse tema. O que a gente faz quando a gente define um tema? A gente começa a procurar os livros e textos ou filmes, todo o material que a gente vai precisar para fazer a leitura e tirar dessa leitura o que a gente precisa, tá? Então, nesse um mês também, você vai decidir o tema, não só decidir o tema, mas vai começar a recolher o material. Pegar livros, apostilas emprestadas, essas coisas, certo? Beleza. Então, depois disso, aí você tem esses 4 meses. Nesses 4 meses você vai ler o material, depois que ler o material, você vai escrever sobre esse material. Calma que no fim do vídeo eu vou falar como é que vai funcionar essa leitura e escrita, tá? Mas é praticamente isso. Você vai lendo todo o material e você vai escrever sobre o material que você leu. Vai aparecer novos materiais conforme você for escrevendo e lendo. E outros materiais você vai ver que você selecionou, mas não vai ter muita importância. Então essa transição vai acontecer sim, tá? E o último ponto do cronograma é o último mês. O último mês ele serve somente para construção, para montagem, na verdade, e revisão. Então você monta, você pegou tudo aquilo que você leu, que você já meio que está montando ali, você vai definir a montagem final, até porque uma coisa que acontece muito, para quem está fazendo um bom TCC e está prestando atenção, às vezes você tira capítulos, troca capítulos de ordem, então você vai construindo uma ideia. Conforme você vai lendo, você vai entendendo a sua ideia. Isso aconteceu no meu TCC também. A gente vai trocando capítulos, tirando pontos, subtítulos, é bem interessante. E essa dança vai acontecer no último mês, onde você vai começar a organizar o seu TCC para entregar, tá? E no último mês você vai fazer então essa revisão, você vai fazer também a revisão ortográfica e tal, né? E você vai fechar o seu TCC bonitinho, tá certo? Ele já vai estar digitado nesse último mês e tudo. Você tem, galera, 6 meses para fazer esse TCC. É o suficiente, tá? Não vai achando que é muito não. Porque 50 páginas é uma parada, assim, que não é treta de você fazer, tá? Ainda mais se for um TCC, assim, Se for um TCC top, você vai gastar mais tempo porque você vai se empenhar, ou com o seu grupo, ou com a sua dupla, você vai se empenhar bastante. A tendência é que você leia muito mais e isso demanda tempo. Se o seu TCC não tiver a tendência de ser um TCC top, você vai fazer o padrãozão que já tá ótimo, tá certo? Até porque você entendeu o objetivo de um TCC lá no primeiro vídeo que eu fiz, tá? Bom, vamos lá então. Próximo ponto que você precisa fazer é o seguinte, tá? Então agora você precisa definir o seguinte, Udney, você já falou que é mais ou menos 300 páginas, eu já entendi que eu vou definir o texto e vou pegar o material para mim ler, mas o quanto que eu preciso ler? Porque assim, não adianta você pegar o material, você empilha, faz 2 pilhas de livro e agora? Você vai fazer o quê? Você nunca vai conseguir ler todo esse livro, você nunca leu 10 livros na sua vida, você não vai conseguir ler em 6 meses, tá certo? Então, como é que funciona? Funciona da seguinte forma.
você precisa, no cronograma, tentar definir um tanto de leitura por semana, tá? Se você não tem um ritmo de leitura, você precisa desse cronograma. Eu e minha esposa não tivemos muito esse problema porque nós lemos com uma certa facilidade. Então, se a gente senta, a gente consegue ler. Então, pra gente, isso não foi um empecilho. O que aconteceu? Nós pegamos, né, e começamos a ler. Então, a gente começou toda noite, ou noite sim, noite não, construir o TCC, pegar os livros, sentar na mesa e ler. Quem não tem esse costume precisa de um cronograma. O cronograma, ele serve para forçar você a executar aquilo que você programou, tá certo? Então, por exemplo, uma coisa importante no cronograma aqui é o seguinte: quantas páginas você deve ler por semana, tá? Você tem 4 meses para ler e escrever. Então, por mês, você tem 80 páginas para ler. Por mês, 80 páginas por mês não é nada, tá? E por semana? Ah, Eugênio, eu quero dividir isso por semana, então. Beleza. Então, vai dar uma média de 20 páginas por semana. 4 semaninhas, 20 páginas, tá certo? Cada semana, 20 páginas. Galera, 20 páginas por semana é pouca coisa. Você consegue ler uma média de 10 páginas por dia quando for fazer o TCC. Porque não adianta você achar que você vai ler 3 páginas e vai conseguir tirar alguma coisa dessas 3 páginas, certo? Então você precisa ler ali de mais ou menos 8 a 10 páginas por dia, pelo menos. Senta e começa a ler, porque você vai ter que fazer anotações, certo? Então, quanto que eu tenho que ler por semana? 20 páginas por semana. Vai dar quantas páginas no mês? Mais ou menos 80. No final desses 4 meses, você vai ter lido uma média de 320 páginas, que já é o suficiente para você construir um TCC, certo? Tá anotado aí, né? Vai entendendo que quando você pegar lá essa fichinha que eu vou mandar no grupo, fica muito mais fácil de você entender, tá certo? Bom, e aí agora eu vou explicar o que você tem que fazer na sua leitura, tá? Udney, beleza, você falou que eu selecionei o material, e eu vou fazer o que com esse material? Como é que eu leio ele, tá certo? Bom, rapidamente, primeiro, você tem que definir quais são os capítulos que você vai ler. Você não precisa ler o livro todo. Os livros, eles costumam ter capítulos direcionados a temas. Tem alguns temas que você vai precisar, outros não. E tem temas que parece que você vai precisar e quando você lê, você vai ver que não é exatamente o que você quer e você vai descartar. Por isso que existe uma coisa que todo professor fala e ninguém presta atenção ou muita gente não faz, que é a primeira leitura, que é a leitura de bater o olho rápido. Porque se você ler com atenção, você vai ver que você vai chegar a ler 4, 5, 6, 7... Quando você for ver, você leu 10 páginas e você percebe que você leu 10 páginas e você não vai utilizar o assunto. Então não adianta ler com toda a atenção a sua primeira leitura, até porque ela não vai servir de muita coisa se você não conhece o assunto direito, tá, daquele livro. Então você faz uma leitura rápida. Você abre aqui e você não vai precisar entender a leitura. Você só vai bater o olho, fazer uma leitura rápida para você tentar absorver o mais rápido possível, a maior quantidade de informação possível, sem precisar ficar refletindo na informação. O que isso significa? Que você vai ler sem ficar parando para entender. Tipo, não entendi esse capítulo, esse parágrafo. Não tem problema, passa para frente, tá? Você só vai meio que registrar a forma do texto, o ritmo do texto, conteúdo geral do texto. É isso que vai acontecer na leitura rápida. Então você vai fazer uma leiturinha rápida aqui, abriu, vai começar a ler, beleza. Fez a primeira leitura rápida daquele capítulo que você selecionou, daquele tópico, daquele título, ou daquela página, fez a primeira leitura. A primeira leitura você vai ver que ela é rápida, ela é meio dinâmica, então você, vai ser muito rápida essa leitura, tá? Depois você vai ler de novo, aí você fala, entendi. Aí o que você vai fazer? Então eu vou precisar desse capítulo mesmo, ele tá falando mais ou menos o que eu quero. Beleza. Depois que você selecionou os que você vai usar e os que você não vai usar, você vai fazer a segunda coisa, que é o quê? Você vai começar a ler e fazer as suas pontuações, tá? Então, que é o quê? Você pega lá, lê e vai fazendo as suas anotações. Pode ser no próprio livro, pode ser em um caderno, tá? Hoje não tem que ser já fichar? Não precisa fichar no segundo momento. Você vai ler agora um pouquinho mais devagar, tentar entender os parágrafos e fazer algumas anotações. Eu fazia anotação por parágrafo. Você decide como você quer fazer. Eugênio, mas me indica um esquema. Faz a anotação por parágrafo. Lê um parágrafo, entendi o que ele quis dizer. Você pode riscar no livro também, tá? Riscar embaixo, colocar um post-it, aí você que decide, passar o marcador. Mas você precisa marcar no livro ou escrever o que você entendeu daquele parágrafo e o que ele está dizendo. E informações importantes que você vai ver, como datas e resumos de teoria, essas coisas, que quando você lê você vai identificar.
Então, essa segunda leitura é exatamente para isso. Você vai ler e você vai entender melhor o texto a nível de fazer um resuminho ali do lado e uma breve explicação sobre aquele tema, tá? Depois vai ter uma terceira leitura. Nossa, Eugênio, eu vou ler 3 vezes esse texto, você vai ler praticamente 3 vezes. Essa leitura de 3 vezes depende muito da sua capacidade de entendimento do texto, tá? Na época que eu fiz o TCC, teve alguns textos que eu precisei ler 2 vezes e teve alguns que eu precisei ler 3 vezes, tá? A grande maioria de primeira eu lia, eu entendia. Só que não é todos os textos que são fáceis e não é todo mundo que tem facilidade de ler textos de forma geral ou de forma específica. Então você precisa ver qual é a tua vibe, tá certo? Por isso que você precisa fazer uma primeira leitura mais rápida para você sentir o texto, tá bom? Então se você precisar, você lê uma terceira vez e nessa terceira vez você vai fazer uma coisa importantíssima, que é o fichamento. Você vai ler e você vai começar a marcar no texto e pegar do texto já as partes que você quer. Então você começa a fazer os resumos numa folha, que vai ser o seu fichamento, onde você vai colocar o nome desse texto, ou o título, ou subtítulo, de que livro você tirou e que página que é. Depois você vai precisar desse fichamento para colocar lá nas referências bibliográficas, tá? Então faça esse fichamento, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, depois você, nossa, essa citação eu achei legal. Aí você copia essa citação no Word ou copia no caderno. Aí depois, vamos supor que você pegou o livro emprestado da biblioteca. Aí depois você vai ter que colocar lá qual a referência. Gente, eu ajudei muita gente a fazer os seus TCCs na faculdade, né? Para o bem e para o mal, né? Tinha grupo que mesmo com ajuda não ia e tinha grupo que se dedicou bastante. E eu vi muita coisa. E eu vi muita gente que pegou referência e não fazia ideia de onde era a referência. Sabe por quê? Porque pegou referência na internet, anotou, achou lindo, maravilhoso e depois não conseguia buscar o site para saber qual era a referência. Tem gente que pegou livro emprestado na biblioteca, anotou o texto e achou maravilhoso, e depois não sabia qual livro que era, nada. Então não tem como você colocar um texto assim no TCC, galera. Então anote, tirou o texto, anotou, marca a referência, página, nome do autor, quem que citou, tudo isso que você vai aprender aí no seu curso, tá? Então você precisa colocar referência e isso vai ser a última parte da sua leitura. É tirar do texto o que você vai colocar no seu TCC, tá? Beleza, agora você aprendeu a manejar um texto para o seu TCC, beleza? Então agora eu quero dar uma pontuação pessoal, né? Que é o seguinte, isso aqui algumas pessoas podem criticar, pode parecer muito seletivo, só que minha opinião, acho que isso é importantíssimo, né? Que seria o seguinte, quem é o seu grupo, né? Assim, eu tô falando de grupo, mas, por exemplo, isso pode ser em dupla, trio ou em grupos maiores, tá? Você precisa olhar, inclusive para você mesmo, e pensar assim, quem é o meu grupo, né? Esse pensamento é um pensamento que o grupo tem que ter, galera, não é só você, tá? Quem é o meu grupo? Por quê? Porque tem algumas peças-chave que você precisa ter no grupo. É importante que você tenha. E é essa parte que algumas pessoas vão criticar. Você precisa ter alguém que escreva bem. Porque escrever é 50% do seu TCC, tá? Você precisa escrever bem. Dependendo da faculdade dos professores, escrever é 80% do seu TCC. Porque escrever bem é expor bem uma ideia de uma forma clara, objetiva e interessante. Para que as pessoas leiam e falam, nossa, entendi e tal. Principalmente os professores, tá certo? Então não adianta qualquer um escrever, tá? Porque se você não sabe ler bem, se você não é uma pessoa dinâmica com a matéria, provavelmente você não vai saber manejar o conteúdo. Então você precisa de alguém que sabe escrever bem, tá? E escrever bem não é alguém que sabe escrever bem gramaticalmente. É alguém que saiba escrever bem de uma forma expressiva. Se expressar bem. Não é alguém que vai escrever nós vamos, nós viu, nós leu, essas coisas. É uma pessoa que tenha uma escrita um pouco mais técnica, que saiba se expressar de uma forma legal. E isso, galera, não é todo mundo que tem, são poucas pessoas, por isso que eu tô falando. Se você tiver num grupo com 4 pessoas e as 4 pessoas forem horríveis de escrita, vocês estão ferrados, essa é a verdade, tá entendendo? Não vai acontecer um milagre de alguém virar um Machado de Assis e começar a escrever bem pra caramba, tá? Então, existe um esforço, mas se tiver alguém que saiba escrever, é um trunfo no grupo. Deixa o cara escrever os textos, tá certo? Outra coisa aqui, que é mais polêmica ainda, é o seguinte. Você precisa ter no grupo alguém que você considere inteligente. Por quê? Porque veja o primeiro vídeo dessa série, pelo amor de Deus, senão você não vai entender as coisas que eu tô falando.
Você precisa ter alguém inteligente no grupo, porque essa pessoa inteligente é a que vai ler e é ela que vai decidir, geralmente, se aquilo que vocês estão construindo tá legal ou tá uma bosta, entendeu? Essa pessoa que vai construir vai falar, nossa, interessante, né, galera? Ela que vai articular as ideias. Se tiver mais de uma pessoa que é inteligente, sempre tem uma pessoa que é inteligente do grupo. É importante, uma ou mais. Por quê? Porque são as pessoas que vão transformar esse conteúdo num conteúdo de qualidade, tá? E isso é muito diferente de você construir um TCC com citações e trechos de livros. Você construir uma ideia inteligente é você ter uma pessoa que está mais antenada e envolvida com o conteúdo. E isso é importante, tá? Parece meio radical de, você está sendo seletivo, você está falando que nem todo mundo tem a capacidade. Bom, se todo mundo tivesse capacidade, a realidade do mundo ia nos mostrar isso, não é mesmo? Todos os TCCs iam ser nota 10, todo mundo ia ser maravilhoso, todo mundo ia ser lindo de fazer um TCC em um mês, e como essa não é a realidade, então não adianta você querer vir com essa ideia de que, não, está menosprezando o potencial das pessoas. Eu não estou menosprezando, essa é a realidade, tá? Então, se tiver alguém inteligente, por favor, foque em absorver tudo que essa pessoa pode dar na construção do seu conteúdo, ou que essas pessoas podem dar, porque eu geralmente tende a produzir uma coisa muito boa, tá certo? Bom, esses são os 2 pontos pessoais que eu tinha para dar em referente ao seu grupo e até você mesmo, porque às vezes você fala, não, vou fazer sozinho, só que às vezes você é um Zé Mané que não vai conseguir produzir um TCC bom sozinho. Então, e aí, agora, o que você vai fazer? Tá entendendo? Então, isso que tem que ser observado também. Como é que você pode potencializar isso que você sabe, tá? Para você fazer um trabalho bacana. E você sabe o porquê que tem que fazer um TCC bacana se você viu o primeiro vídeo, né? É indiscutível você falar, não, vou fazer qualquer coisa. Indiscutível, tá certo? E um alerta, tá? Um alerta aos grupos. Trio, dupla, passou de um, até você mesmo pode ser o pior mal pro seu grupo individual, pode ser você, né? Mas um alerta, galera, conte com apenas 50% do seu grupo. É dificílimo um grupo produzir bem um TCC. A gente tem pouquíssimos relatos de grupos que conseguiram produzir bem o TCC. O grupo tende a falhar, tá? Porque é muita coisa envolvida. Tem quem quer fazer o TCC, tem quem não queira, tem quem está encostado, tem quem está maluco para fazer um mega TCC. Tem grupos que só tem gente que tão doida para fazer o TCC e vai ser uma coisa muito louca. Tem grupo que todo mundo tá ali, mas ninguém, tá todo mundo perdido. Ou tem grupo de gente só desavisada, que não está interessado. Ou tem grupo de pessoas que estão com N problemas pessoais e não vão conseguir desenvolver um TCC, porque nem sempre um TCC não sai legal porque você simplesmente não estudou. Mas às vezes pelos problemas da vida mesmo, você não conseguiu se concentrar, ou o grupo não conseguiu e não desenvolveu, infelizmente. Mas não conte com todo mundo do TCC. O que você pode fazer é coordenar de uma forma onde você não espalhe muito o trabalho principal, tá? Você pode espalhar o trabalho secundário. O que é esse secundário? Recolher material, fazer aquela lida breve, separar os textos, mas a pessoa que vai ler os textos, que vai construir as páginas, as ideias e as ordens, tem que ser uma ou duas, no máximo, para não dar ruim isso aí, porque no final, pelo menos, você vai conseguir entregar, entendeu? Isso você tem noção. Você pega grupos pequenos para fazer trabalho de 4 páginas na faculdade, você não consegue entregar por causa de um fulano que não conseguiu trazer a pesquisa, por exemplo. Imagina um TCC, né? Então, não conte com 50% do seu grupo, tá certo? Tenha cuidado com isso, tá bom? Bom, acho que é isso. Dá para falar muito mais sobre o TCC, tá certo? Mas esse cronograma, o que eu indico para você? Pega ele, baixa, tira foto, sei lá, e tenta cumprir esse cronograma. Você tende a conseguir fazer uma construção bacana do TCC, tá certo? Outras informações mais técnicas também eu falei no vídeo 1, onde eu fiz outra pauta aqui, que tem muita coisa importante que você precisa saber, tá? E qualquer dia eu falo mais do meu TCC, do TCC meu e da minha esposa, que nós fizemos com muito carinho. Nós tivemos um resultado muito bom, foi um TCC top, nota 10. Ele foi publicado ele é o primeiro TCC que foi publicado aqui.
E no final tem um outro TCC também, no pessoal da sala que foi muito bem, né? E nós estamos aqui, esses 2 TCCs nesse livro, nós somos o primeiro e nós construímos um debate político muito bom aqui, tá? Uma crítica muito bacana. Então, juntamente com professores muito bons também, tenho que dizer. E então fica minhas dicas para você. O vídeo tá com 30 minutos, só que, galera, 30 minutos para você acertar 6 meses de TCC, né? Por favor, para de preguiça, certo? Bom, é isso aí então. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Já compartilha nos grupos do Facebook, WhatsApp, pra galera. Fala assim, mano, assiste isso aqui porque para você conseguir render a parada, tá certo? O resultado tá aqui, certo? E você também pode ter um bom resultado no seu TCC. Certo? Acho que é isso. Não esquece de ver os outros vídeos sobre TCC aqui do canal para te ajudar e até mais. Muito obrigado.